Muito bom dia, meus irmãos. Alegria estar aqui com vocês nesta manhã para juntos cultuarmos o único que merece toda adoração e todo louvor. Por favor, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Nós faremos a leitura a partir do versículo 32 até o versículo 30 do capítulo 25. Diz assim a palavra de Deus: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então estarão dois no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, em hora em que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o seu noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias disseram ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outros 2, a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu.
Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai querido, Deus de amor, graça, misericórdia e de justiça, pedimos, ó Deus, que o Senhor nos agracie com a iluminação do Teu Espírito, a fim de que a Tua palavra seja aquilo que ela é em si mesma, viva, poderosa, eficaz, transformadora. Que assim ela seja na nossa vida, nesta manhã, para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Os capítulos 24 e 25 de Mateus falam a respeito de escatologia. Escatologia é a doutrina das últimas coisas. O que vai acontecer no final dos tempos. E normalmente esse não é um bom assunto para você escolher para falar na igreja de algum outro pastor. Porque existem muitas divergências a respeito de escatologia. Cada intérprete da palavra crê de maneira um pouquinho diferente a respeito do que vai acontecer nos últimos tempos. Mas o fato é que nós temos aqui nesses 2 capítulos o sermão escatológico do próprio Senhor Jesus. Então o que nós temos é Jesus explicando escatologia, Jesus explicando o que vai acontecer no futuro. É claro que o futuro do ponto de vista de Jesus é um futuro diferente do nosso ponto de vista, porque algumas coisas que eram futuro do ponto de vista de Jesus são passado do nosso ponto de vista, afinal nós vivemos quase 2000 anos depois que esse sermão foi proferido. Ainda assim, vale a pena nós darmos uma olhada neste sermão para aprendermos o que Jesus quer nos ensinar, não a respeito exatamente da escatologia per si, mas a respeito de como nós devemos nos preparar para as coisas dos últimos tempos. Apenas para entendermos um pouquinho o contexto, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o começo do capítulo 24, onde no versículo 3, os discípulos lá no meio perguntam a Jesus: Senhor, dize-nos quando sucederão estas coisas. Que coisas? A destruição do templo que Jesus havia anunciado. Quando sucederão estas coisas? A destruição do templo de Jerusalém. E que sinal haverá da tua vinda? Qual é o sinal de que o Senhor vai voltar? E que sinal haverá da consumação do século? Percebam, irmãos, que os discípulos fizeram 3 perguntas para Jesus. E essas 3 perguntas têm cumprimentos em momentos diferentes. Quando o templo de Jerusalém vai ser destruído? Ele ia ser destruído no ano 70 depois de Cristo. Isso já aconteceu há muito tempo atrás. No entanto, eles também perguntaram: qual é o sinal da tua vinda e da consumação dos séculos? E isso ainda não aconteceu. Assim, quando nós olhamos para o sermão escatológico de Jesus, nós temos que entender isso. Jesus está respondendo com um só sermão coisas que vão acontecer em tempos distintos. De tal maneira que parte do cumprimento desse sermão já aconteceu. Aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Bem, nos anos 67 a 70 depois de Cristo, quando os exércitos romanos fizeram um cerco de Jerusalém e depois de grande opressão conseguiram derrubar o muro e entrar na cidade e fizeram uma grande destruição. Parte desse sermão já se cumpriu. No entanto, tudo aquilo que se cumpriu ali em torno de 70 depois de Cristo aponta para um cumprimento maior no futuro. Aponta para um grande cumprimento dessas coisas. Quais foram os pontos do sermão de Jesus? Jesus também pregava em pontos. Quais foram os pontos do sermão de Jesus? Pessoal os editores da Almeida Revista Atualizada, eles nos ajudam colocando o nome dos pontos. E em cima do versículo 3, o que tem aí na sua Bíblia? O princípio das dores. E veja, esse nome não foi um nome inventado pelos editores, mas ele aparece nas próprias palavras de Jesus no versículo 8. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Jesus fez uma descrição de um tempo que ele mesmo denomina de princípio das dores.
Aí depois, em cima do versículo 15, qual é o título que tem na sua Bíblia? Grande Tribulação. Veja que o segundo ponto do sermão de Jesus, depois do princípio das dores, acontece aquilo que o próprio Senhor Jesus chamou de Grande Tribulação. De novo, esse nome não foi inventado pelos editores, mas ele aparece no versículo 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação. E aí, finalmente, depois do princípio das dores e da grande tribulação, Jesus passa para o terceiro ponto do seu sermão, que é a vinda do Filho do Homem. Isso aparece acima do versículo 29. Você vê no versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo. Esse é o terceiro ponto de Jesus. Quais são os pontos de Jesus? Princípio das dores, grande tribulação, vinda do Filho do Homem. Qual é o quarto ponto de Jesus? Notem que a gente vai dar um salto grande para ver o quarto ponto de Jesus, porque o quarto ponto do sermão de Jesus acontece acima do versículo 31 do capítulo 25, que é, o texto deu o nome de grande julgamento. O Filho do Homem vem, e aí ele então faz a grande separação. De um lado as ovelhas, do outro lado os cabritos. E ele diz para os que estão de um lado: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Que eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu estava sem roupa e vocês me vestiram, eu estava preso e vocês foram me visitar. Senhor, quando nós fizemos isso? Quando vocês fizeram para os pequeninos. Por outro lado, ele vira para os outros e diz: apartai-vos de mim, malditos, para o lugar que está preparado para o diabo e os seus anjos. Porque eu estive necessitado e vocês não cuidaram de mim. Quando foi, Senhor, que nós não cuidamos de você? Quando vocês deixaram de fazer para os meus pequeninos. E esses vão para o castigo eterno, e esses vão para o gozo, para a alegria eterna. O sermão escatológico de Jesus, portanto, tem 4 pontos: princípio das dores, grande tribulação, vinda do Filho do Homem e grande separação, ou grande julgamento. Mas o meu foco não é esse. O meu foco são as aplicações que o Senhor Jesus Cristo fez entre os pontos 3 e 4 do seu sermão. Porque entre os pontos 3 e 4, Jesus, num certo sentido, ele para de desenvolver os pontos principais do seu sermão para fazer aplicações. E ele faz aplicações em forma de parábolas, porque esse era o jeito predileto de Jesus de ensinar, em forma de parábolas. E nessas parábolas, o que nós encontramos? Nós encontramos qual é o estilo de vida que Jesus quer que nós tenhamos enquanto nós esperamos a sua volta. Repito. Qual é o estilo de vida que Jesus quer que você tenha, que eu tenha, enquanto nós esperamos a sua volta? O estilo de vida que Jesus quer é um estilo de vida de vigilância. Essa é a palavrinha fundamental desse texto. Vigilância. Nós vemos essa palavra aparecendo na primeira imagem que o nosso Senhor Jesus Cristo usa, que é a imagem que aparece no versículo 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os ramos se renovam, as folhas brotam, vocês sabem que o verão está vindo. Ou seja, naquela época eles não tinham folhinha, eles não tinham celular, eles não tinham internet para saber qual é a próxima estação. Será que o verão já está chegando? E agora, será que é o inverno? Será que é o outono? Como é que eles sabiam da mudança das estações? Através da leitura da natureza. Eles sabiam através das mudanças na natureza. Então, quando a figueira começava a ficar cheia de novos brotinhos de folha, eles sabiam que o verão estava próximo. Qual é a aplicação que Jesus faz? Do mesmo jeito, aprendam a ler os tempos. Aprendam a partir de tudo que Jesus tinha dito até aqui, princípio das dores, grande tribulação, todos aqueles sinais, aprendam a ler os sinais dos tempos, a fim de que vocês saibam que não o verão, mas o Filho está chegando. É assim que Jesus aplica, versículo 33. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. O crente, quando ele começa a ouvir muitas notícias ruins, guerras, rumores de guerras, gafanhotos, terremotos. Quando o crente começa a ouvir muitas coisas ruins, o que o crente tem que fazer na versão do sermão escatológico de Lucas? Alegrai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Qual é o processo
de olhar o jornal e então pensar em escatologia. É o processo de olhar a figueira e saber que o verão está próximo. Você lê os tempos. E o crente tem que aprender a fazer isso. Ele tem que ler os tempos e conectar essas coisas imediatamente com o nosso Senhor. A segunda imagem que Jesus usa, a primeira foi a imagem da figueira. A segunda que Jesus usa é a de Noé, que não é uma parábola, mas é uma figura veterotestamentária que Jesus está tomando para fazer uma aplicação para o Novo Testamento. Olhem aí no versículo 37. Assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Opa, o que aconteceu nos dias de Noé? Jesus explica. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio, os levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. O que Jesus está ensinando aqui a partir da história de Noé? Que o Filho do Homem não vai avisar antes de vir. Ele vem. E do mesmo jeito que lá antes do dilúvio, as pessoas estavam vivendo a vida, curtindo a vida, fazendo várias coisas, nem aí com Deus, da mesma forma na nossa época. Várias pessoas estão vivendo. Casam-se, estão em casamento, comem, bebem, vão para a balada, vão para a escola, falam um monte de coisa que não deviam, navegam na internet, assistem um monte de coisa que não deviam, assistem qualquer tipo de série, pervertem o seu coração. Mas notem, Deus está vendo. E assim como veio um grande julgamento por meio do dilúvio, o Filho do Homem também vai trazer um grande julgamento. Portanto, qual é a ordem? Vigie. Ou como se diz em algumas partes do país, esteja pronto. Fique esperto. Acorda. Presta atenção. Porque a hora que você não prestar atenção, a hora que você não menos perceber, o Filho do Homem vem. Terceira figura que Jesus usa. Então a primeira é a da figueira. A segunda é a de Noé. A terceira é a do ladrão. Vejam aí o versículo de número 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Algum ladrão já telefonou para você avisando que ele ia roubar a tua casa? Olha, é o seguinte, quarta-feira, mais ou menos em torno de 8h33, eu estou pensando em arrombar a tua casa e levar tudo que você tem. Algum ladrão faz isso? Faz? Não. Jesus também não vai fazer. Jesus não vai te mandar um WhatsApp. Jesus não vai te mandar um e-mail. Jesus não vai telefonar para você para avisar que ele está vindo. Mas ele vem. Numa hora que você não estiver sabendo. Ele não vai te avisar antes. Então Jesus aplica de novo a parábola. Portanto, ficai também vós apercebidos, estejam acordados, estejam prestando atenção, fiquem espertos, porque a hora em que não cuidais, a hora que você não estiver sabendo, o Filho do Homem virá. Basicamente, essas três primeiras figuras ensinam a mesma coisa. Vigie, acorde, esteja pronto, porque Jesus não vai avisar antes de vir. O aviso já foi dado, os sinais já foram explicados. Então esteja esperto, porque ele pode vir a qualquer momento. Esteja pronto o tempo todo, porque qualquer hora ele pode chegar por aí. Aí então você pode fazer a seguinte pergunta para Jesus: tudo bem, Jesus, eu quero estar pronto, eu quero vigiar. Mas o que é vigiar? Na prática, Jesus, na prática, o que eu tenho que fazer? O que eu quero fazer? Eu quero estar pronto. Eu não quero ser pego de surpresa. Eu não quero que o Senhor chegue e eu não esteja bem, não esteja preparado, não esteja vestido adequadamente. Eu quero estar pronto para me encontrar com o Senhor. O que eu faço? Jesus então ensina 3 parábolas para ensinar de maneira específica o que deve fazer. O que cada um de nós deve fazer enquanto nós esperamos. Nós devemos vigiar. Então minha pergunta, o que é vigiar? Então Jesus ensina com 3 parábolas. Primeira, parábola do bom servo e do mau. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o seu Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? O que eu tenho que fazer enquanto eu espero o meu Senhor? Eu tenho que cuidar dos meus irmãos. Eu tenho que parar de ser egoísta.
Eu tenho que viver uma vida lembrando que eu e a minha família não somos as pessoas mais importantes do mundo. Jesus confiou a mim a responsabilidade de cuidar dos outros irmãos, dos outros cristãos, dos outros santos dele. Cabe a mim a responsabilidade de alimentar meus irmãos, de vestir meus irmãos, de cuidar dos meus irmãos, de visitar os meus irmãos. É minha essa responsabilidade. E quando o Filho do Homem voltar, ele vai cobrar se eu fiz isso ou não. O texto continua. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Jesus volta. E ele vê que você teve um padrão de cuidado do outro. Você foi um crente que não era um crente egoísta, mas era um crente altruísta. Era um crente que usava o teu salário não só para você, mas também para abençoar a vida dos outros. Era um crente que usava o seu tempo não só para você, mas também para cuidar dos outros. Era um crente que amava a oportunidade de poder doar alguma coisa para outra pessoa. Era um crente do tipo... Bem, certa feita, eu estava numa igreja, eu ia fazer uma viagem enorme, de mais de 1000 milhas, e na hora eu ia para a igreja e depois eu já sairia para essa viagem enorme, de mais de 1000 quilômetros. E deu um problema enorme no meu carro, bem nessa hora, mas eu precisava fazer essa viagem. E aí eu cheguei num pastor amigo e falei assim: meu irmão, aconteceu isso, isso e isso. Eu falei assim: uau, deixa eu orar com você. Aí pôs a mão e orou comigo. Deus te abençoe e foi embora. Aí eu cheguei para um irmão que não era pastor, e falei assim: meu irmão, aconteceu isso, isso e isso. Ele falou assim: calma lá, eu vou te levar agora para o restaurante, a gente vai comer. Do lado desse restaurante tem uma mecânica, eu vou deixar o teu carro lá enquanto a gente come, vocês ficam tranquilos, vamos todo mundo junto, eu faço 2 viagens, eu levo você e toda a sua família para o restaurante, enquanto a gente come, eles arrumam um carro, a gente vai dar um tempo. E assim ele fez. Qual dos dois fez a vontade do Senhor? Às vezes nós somos muito espirituais no sentido de esquecer que as pessoas têm necessidades reais. E Jesus vai cobrar você com relação a se você supriu as necessidades reais das pessoas. Se você estiver fazendo assim, o Senhor Jesus vai voltar e Ele vai ficar feliz com você. Por outro lado, existe a outra pessoa. Mas se aquele servo, versículo 48, sendo mal, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, a comer e beber com ébrios, ou seja, ele maltrata os companheiros e ele vive para si mesmo, para os seus próprios prazeres. Ele só está interessado em si mesmo, comendo e bebendo. Ah, virá o Senhor daquele servo um dia em que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Todo o texto bíblico que ensina sobre salvação é muito claro que nós somos salvos pela graça. Todo o texto bíblico. Por outro lado, todo o texto bíblico que ensina sobre o grande julgamento ensina que nós seremos julgados de acordo com as nossas obras. Todos os textos bíblicos que falam de julgamento ensinam que nós seremos julgados pelas nossas obras. Então, se você acha que tem a graça, mas não tem obra, você não tem a graça. Se você acha que tem a graça, mas não cuida dos seus irmãos, você está enganado. Você está enganando a si mesmo. E naquele grande dia, o que Jesus vai usar para verificar se você de fato é salvo ou não, se você de fato aceitou realmente a graça, se você de fato foi transformado soberanamente pela graça, são as suas obras e não a sua confissão de fé. Qual é a primeira coisa então da vigilância? Cuidar dos meus irmãos. Nas coisas físicas, nas necessidades da vida. Assim como o texto do grande julgamento deixa muito claro. Senhor, por que uns vão para o céu e os outros não vão? Porque uns cuidaram de mim e outros não. É isso. Quando? Quando eles cuidaram dos pequeninos, daqueles que eram os desprezados, daqueles que ninguém estava nem aí na sociedade. Segundo a aplicação de Jesus, o que é vigiar? Parábola das 10 virgens, vocês se lembram bem dessa parábola. Existiam 10 mulheres, 10 virgens. Naquela época, nos casamentos, você tinha um noivo
a noiva e várias moças que acompanhavam o noivo quando o noivo chegava na festa do casamento. Essas moças não estão se casando com o noivo. Essas moças são as damas de honra que acompanham o noivo. E chega todo mundo junto com o noivo. E aí então elas entregam o noivo à sua noiva. É uma grande festa. E as festas duravam vários dias. Era uma coisa maravilhosa. Então, essas damas de honra do noivo, elas tinham que estar preparadas. Então o texto nos conta que haviam 10, mas 5 eram sábias, prudentes. As outras 5 eram irresponsáveis, loucas, nécias. As 5 prudentes levaram a sua lâmpada. Sabe a lâmpada do Aladim? Era aquele tipo de lâmpada que existia naquela época. Só que elas não eram de ouro, elas eram de barro. Colocava azeite dentro, um pedacinho de corda, então acende ali. E elas eram bem pequenininhas. As lâmpadas da época, a arqueologia acha um monte dessas toda hora. As lâmpadas eram pequenininhas, cabia pouco óleo. Então 5 levaram as lâmpadas e um frasquinho de óleo a mais, porque elas eram prudentes. As outras só levaram as lâmpadas. Só que o noivo demorou, porque naquela época o grande personagem de qualquer casamento não era a noiva, era o noivo. E o noivo demorou. E elas caíram no sono. De repente chegou meia-noite e alguém grita: eis o noivo, saiam ao seu encontro! E as 5 loucas perceberam: nós não temos óleo suficiente. E agora? Aí elas chegam nas 5 prudentes: por favor, deem óleo pra gente. Olha como é importante você saber ler a Bíblia. Se você aplicar o ensino da parábola anterior nessa parábola, o que você teria que fazer? As 5 prudentes teriam que dar o óleo para as outras, não é? Mas o foco de Jesus agora é outro, ele está ensinando outra coisa. Na outra parábola ele ensinou o cuidado que a gente tem com o outro. Nessa parábola ele está ensinando o cuidado que a gente tem que ter com a gente mesmo. Você está preparado para encontrar o noivo? Você tem o que é necessário para encontrar-se com o noivo? Você tem suficiente óleo? Aqui é onde a interpretação fica um pouquinho mais arriscada, porque o que Jesus estava querendo dizer quando ele diz óleo? Existem 2 coisas, pelo menos, que nós podemos dizer que são absolutamente essenciais a fim de que nós nos encontremos com Jesus e sejamos aprovados. Número 1, fé. Número 2, óleo na Bíblia inteira tem uma relação íntima com o Espírito Santo. Então é possível que Jesus esteja fazendo uma referência a essas 2 coisas. Você tem suficiente óleo. Você tem fé. Você está cuidando de você mesmo. Você está pronto para encontrar com o Senhor Jesus? Não no que concerne as outras pessoas, mas no que concerne a você. Você crê? Crê em Jesus Cristo como seu Salvador, como Senhor da tua vida? Você ama a palavra de Deus? Você é habitado pelo Espírito Santo? O triste é que 5 eram prudentes e elas entraram para a festa de casamento com o noivo. As outras 5, elas falavam como virgens, elas vestiam como virgens, elas tinham uma lâmpada como as demais virgens, mas elas não tinham óleo suficiente. E elas ficaram de fora. Porque quando o noivo chegou e todo mundo entrou para a festa do casamento, as outras 5 chegam atrasadas e elas não participam da festa. Elas foram para o inferno, em outras palavras. Apesar de terem vivido no meio das outras. Fazendo a aplicação, eram crentes como todos os demais crentes, aparentemente. Estavam juntos, estavam na igreja dominicalmente, frequentavam, falavam como crente, andavam como crente, vestiam como crente, mas na verdade, no fundo, não conheciam o noivo. Ou o noivo não as conhecia, porque é isso que ele fala. Versículo 12. Em verdade, vos digo que não conheço vocês. Eu não tenho nenhum relacionamento com vocês. Jesus te conhece? Ou você conhece Jesus? Isso é basicamente a mesma coisa.
Porque se Jesus te conhece, você conhece Jesus. Você conversa com Ele, você é amigo dele, você declara o seu amor para Ele, você ama a palavra dele, você vive para Ele, você conhece Jesus. Jesus não é um estranho, Jesus não é um personagem da história, Jesus é o teu Jesus, Ele é o teu Salvador, o amado da tua alma, o amor da tua vida. Você conhece Jesus? O que é vigiar? Vigiar é cuidar do outro. Vigiar é cuidar do próximo, usar os meus bens, o meu tempo e os meus talentos para cuidar dos meus irmãos. Vigiar é cuidar de mim mesmo. É ter tudo que eu preciso a fim de que eu encontre Jesus. Especialmente fé e habitação do Espírito. Terceiro lugar, o que é vigiar? Parábola dos talentos, a partir do versículo 14, nos diz: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. O Senhor, então... Aliás, essa imagem, gente, para a gente era uma imagem um pouco estranha, mas isso era a coisa mais comum na época de Jesus. Alguém rico que morava na cidade, às vezes em Roma, às vezes em Jerusalém, em alguma cidade grande, e essa pessoa muito rica, ela comprava diversas terras em diversos outros lugares do Império Romano. E essa pessoa então colocava algum escravo para ser o responsável, um mordomo, o responsável principal por toda aquela terra. Esse mordomo teria que fazer aquela terra produzir e teria que entregar o fruto daquela produção para o dono da terra. Isso era a coisa mais comum que existia naquela época. Ok? E é algo semelhante a isso que nós temos aqui. Um dono de um campo, que agora ele vai para outro país, e ele então pega os seus bens e divide entre os seus servos. E diz: invistam, usem isso de maneira sábia, para a glória do meu nome. O que é talento? Talento é dinheiro. Talento é dinheiro. Não pensem nos seus talentos, as minhas aptidões. Não é disso que o texto está falando. O texto está falando de dinheiro. É disso que o texto está falando. Dos seus bens materiais. Como você tem usado os seus bens materiais? Você os usa para a glória de Deus ou você os usa para a glória de si mesmo? Você os usa para o bem do reino de Deus ou apenas para o bem de si mesmo? É disso que o texto está falando. Um talento era mais ou menos 1000 quilos de prata. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Escandalosamente muito dinheiro. Um talento era muito dinheiro. Porque às vezes a gente olha para esse que recebeu um, né, e acha que só recebeu um. Não, um é muito. É mais ou menos a gente. Pega alguém de classe média baixa. Às vezes essa pessoa olha para ela e fica assim: poxa vida, Deus me deu tanto. Se compara com alguém então de um país bem pobre. Quem disse isso acho que foi o Padre Anchieta. Mas a despeito de ter sido ele, é uma boa citação. Todo mundo é o rico de alguém. Todo mundo é o rico de alguém. O problema é que a gente normalmente fica se comparando com aqueles que têm mais do que a gente. Começa a olhar para aqueles que têm menos, que você vai ver que você é rico. Muito rico. Muito rico. E nesse texto Jesus está questionando, ou Jesus está mostrando que vigiar, enquanto nós esperamos a volta dele, vigiar é usar os nossos bens para a glória dele. É usar as coisas que Deus nos deu, o carro que Deus nos deu, a casa que Deus nos deu, o salário que Deus nos dá mensalmente, a aposentadoria que Deus nos deu. É usar os bens que eu tenho, uma herança que eu recebi. Vigiar é usar os meus bens materiais para a glória de Deus. Então vocês conhecem a parábola. O que recebeu 5 talentos, ele sai imediatamente. Olha o que o texto diz, versículo 16. Saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Ele não quer perder tempo. O dinheiro é do seu senhor. Ele é só um mordomo. Ele é só um responsável pelos bens que o Senhor confiou para ele. E ele quer apresentar diante do seu Senhor uma produtividade maravilhosa quando o Senhor voltar. E ele investe, ele trabalha, e ele dobra aqueles bens. Um homem trabalhador,
um homem, um empreendedor, um homem que realmente pega os bens que Deus dá e ele usa esses bens para a glória do próprio Deus, não para si mesmo. O que recebeu 2 saiu do mesmo modo e ganhou outros 2. Mas o que recebeu 1, ele pega aquele dinheiro e ele enterra. E aí então o Senhor volta e ajusta contas, porque eles não eram donos do dinheiro. O dono do dinheiro é o Senhor. Você não é dono do seu carro, você não é dono da sua casa, você não é dono nem das suas roupas. Você não é dono do salário que você recebe no final do mês. Esse salário tem dono, você é só um mordomo. Você é só o escravo que toma conta dessas coisas para o dono. É isso que nós somos. Os escravos que tomam conta dessas coisas para o verdadeiro dono. Como é que você está usando o dinheiro que Deus te deu? Os bens que Deus te deu? Você tem usado de maneira a devolver isso para o Senhor, para a glória dele? Essa é a pergunta dessa parábola. O servo que recebeu um só talento. Bem, vamos voltar para os outros 2. O que recebeu 5, ele entrega outros 5, e ele diz, olha, o Senhor me deu 5, aqui estão outros 5 talentos que ganhei. E o Senhor, os 2 servos, isso é muito interessante, porque as palavras que o Senhor disse para aquele que recebeu 5 talentos, e as palavras que o Senhor disse para aquele que recebeu 2 talentos foram exatamente iguais. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para a festa. Entra para a alegria, entra para o gozo do teu Senhor. Você foi fiel no pouco, então agora eu vou te dar muito. E não era pouco. 5 talentos era muita coisa. Mas o que é muita coisa na terra comparado às riquezas do céu? Não é nada. Então você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Entra para a festa do teu Senhor. Mas o que recebeu 1 talento, ele tinha uma visão diferente do Senhor. Ele tinha uma visão do seu Senhor semelhante à visão do filho mais velho da parábola do filho pródigo. Ele não amava o seu Senhor. Ele se relacionava com o seu Senhor como se o seu Senhor fosse exigente demais, legalista, mal até. E ele tem a cara de pau de dizer isso para o seu Senhor. Porque é sempre assim, o mau crente sempre acaba culpando a Deus. Sempre acaba culpando o Senhor. Então ele diz, sabendo que és homem severo, que quer colher onde não semeou e quer ajuntar onde não espalhou. Isso, você percebeu a acusação que ele acabou de fazer? O Senhor é mau. O Senhor é injusto. O Senhor quer colher o que o Senhor não semeou e quer juntar o que o Senhor não espalhou. Talvez a tua visão a respeito de Deus seja essa. Você não se relaciona com Deus por amor. Você não conhece o Deus de amor que é cheio de graça. O Deus que fala assim, entra para a minha festa. O Deus que quer festejar com você no final do dia. O Deus que você conhece é um Deus mau, exigente, bravo. Que não dá nem vontade de ter comunhão com Ele, de fato. Você só obedece porque você tem medo. Era o caso dele. Ele escondeu, enterrou, porque ele tinha uma visão errada a respeito de Deus. Ele teve medo de perder. E de fato, quando você investe, você pode perder, não é verdade? Mas ele achava que o Senhor era mau. Mas o Senhor não é mau. O Senhor é bom. Isso fica claro do jeito que o Senhor tratou os outros 2, não é verdade? Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para a festa do teu Senhor. O Senhor é bom. Mas ele não sabia. Ele se relacionava com o Senhor como se o Senhor fosse mau. Então ele diz, por causa disso, do teu caráter, eu receoso escondi na terra o teu talento, que tens o que é teu. Então ele ouve as palavras terríveis. Servo mau e negligente. Essa era a sua perspectiva a meu respeito? Sabias que eu seco onde não semeei, ajunto onde não espalhei? Então, no mínimo, você tinha que ter aplicado na poupança. No mínimo.
Ainda que poupança não renda nada. Mas no mínimo teria que ter sido isso. Porque no final das contas, quando você enterrou meu talento, eu acabei perdendo. Porque os juros vão acontecendo, não é? A vida vai acontecendo, a inflação vai acontecendo. Então a sua péssima administração do dinheiro do seu Senhor fez com que o Senhor acabasse perdendo. Mas o problema não é esse. O problema é que o jeito que você mexe com o seu dinheiro revela o teu coração, a tua perspectiva no coração a respeito de Deus. Esse é o problema. Deus está interessado em dinheiro? Deus não precisa, Ele é o dono da prata e do ouro. Minha é prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ele é o rei, Ele é o Senhor soberano de todas as coisas. Mas o jeito que você mexe no teu dinheiro revela onde está o teu coração. Se você serve Mamon ou se você serve o Senhor. Ele então é lançado fora. O talento é dado ao que tem 10, o que a gente fica sabendo que o Senhor não pegou os talentos de volta para si, Ele manteve os talentos para os seus servos e ainda pôs eles na festa. A todo que tem se lhe dará em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. E agora o servo é chamado de servo. Ele já tinha sido chamado de servo mau e negligente, agora ele é o servo inútil. Servo inútil. Lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ele foi para o inferno, onde há choro e ranger de dentes e trevas. O que é vigiar? O que Jesus espera de você enquanto nós aguardamos a volta gloriosa dele? Ele espera que você cuide dos seus conservos, que você demonstre amor pelos teus irmãos, especialmente os mais necessitados, os mais carentes. Ele espera que você cuide de você mesmo, que você tenha uma vida santa, que você viva uma vida de intimidade com o Espírito Santo de Deus, que você aprofunde o teu relacionamento com o próprio Deus. E Ele espera que você use as coisas que Deus tem te dado para a glória dele. Talvez vocês se lembrem dos 3 mandatos de Gênesis. Mandato cultural, como é que eu me relaciono com o meu trabalho? Mandato social, como é que eu me relaciono com as demais pessoas? Mandato espiritual, como é que eu me relaciono com Deus? O que Deus espera é que você seja fiel no cumprimento dos 3 mandatos de Gênesis. Seu relacionamento com Deus, seu relacionamento com o próximo, seu relacionamento com as coisas, a sua profissão, com o teu dinheiro. Ele espera que você seja fiel nessas 3 dimensões. E aí quando o Senhor voltar, se você tiver sido fiel, Ele vai dizer: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e agora você vai ser colocado sobre o muito. Entra para a festa. Oremos. Pai querido, nós todos temos que confessar que nem sempre nós temos cuidado corretamente dos nossos irmãos, nem sempre nós temos cuidado corretamente de nós mesmos. Às vezes gastamos tanto tempo útil com tanta coisa inútil, como redes sociais, séries de televisão e outras coisas que fazem mal. E temos que confessar que nem sempre temos cuidado dos bens que o Senhor nos dá, de maneira que eles glorifiquem o Teu nome. Perdão, Senhor. Obrigado porque ainda dá tempo de nós vivermos uma vida diferente. Ajuda-nos a vigiar. Nós não sabemos que hora vem o nosso Senhor. Ajuda-nos, portanto, a vigiar. Queremos estar prontos. Queremos ser encontrados fiéis. Para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém.